Olá, vamos a mais um registro de uma mensagem. Estou registrando aqui porque eu não estou conseguindo achar tempo para estar falando com vocês. E nem registrando aqui, né? Porque na verdade eu comecei a gravar essas mensagens para mim não esquecer. E também, né? Aí já que tem gente assistindo, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então, boa tarde. Então vamos gravar, porque senão eu não vou conseguir guardar essa mensagem que Deus colocou no meu coração sobre Naamã, né? Na verdade tudo começou com o meu menino, que ele levou a Bíblia para ler na escola. E eu não quis deixar, porque eu falei que a escola não era lugar de Bíblia, que ele tinha um tempo em casa para ler. E ele, não mãe, deixa eu levar, vou ler no intervalo. Eu falei, tá bom então. Aí ele levou. Aí eu não acreditei muito que ele ia ler não, mas ele leu mesmo. Falei, você leu sobre o quê? Ele falou, sobre Naamã. E ele me contou a história, como todos já sabem, a história de Naamã. E aí a gente encerrou a conversa ali. Ele só falou pra mim, eu falei pra ele, o que você traz na sua vida isso, João? Ele falou, eu trago que independente do que Deus manda, às vezes é meio estranho o que ele manda, mas é bom obedecer porque é pro nosso bem, né? Aí eu falei assim, isso é muito bom, João, tá? Aí encerramos o assunto ali e eu fui pra dentro de casa lavar a louça, né? Aí tô ele lavando louça, aí ele veio, mãe, mas eu tenho uma pergunta. Aí eu disse, falou assim, como que uma água suja pode curar Naamã? Como que uma água suja pode limpar ele? Aí eu falei assim, filho, é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. E só Deus sabe por que ele ajuda dessa maneira, né? Deus age de formas diferentes. Amém. Aí, e eu fiquei pensando naquilo. Falei assim, pior que é verdade, né? Por quê? Que mensagem Deus quis nos trazer através dessa água suja que limpou Naamã? Aí, eu me lembrei da mensagem que foi lida no Conectados, no nosso grupo dos jovens. Foi lida em Salmos 139, versículo 22. Na verdade foi lido o texto inteiro, o capítulo inteiro, mas o 22 me chamou muita atenção. Tanto que eu parei ali a minha leitura e fiquei parada naquele versículo lendo. E na versão que estava no telão, falava assim, eu os odeio com ódio perfeito. É um salmo de Davi, que ele estava falando sobre as pessoas que aborrecem a Deus, tal. E ele falou, Senhor, eu não aborreço essas pessoas. Eu não gosto desse tipo de pessoa que faz mal pro Senhor, que não cumpre sua lei. Eu não gosto dessas pessoas. Na verdade, eu odeio elas. Davi. E aí no versículo 22, ele fala assim, e eu os odeio com ódio perfeito. Eu falei, gente, como assim ódio perfeito? Existe ódio perfeito? E aquilo me encafifou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí cheguei em casa, eu fui ler na minha Bíblia. Porque lá a gente tá fazendo a leitura na nossa Bíblia, mas é obrigado a ler no telão pra poder ficar tudo igual, né? Senão fica uma leitura feia. Aí eu fui ler na minha Bíblia em casa. E na minha Bíblia estava escrito que eu os odeio com ódio. Eu os aborreço com ódio completo. Aí eu falei, entendi. Então o perfeito foi trocado aqui na Bíblia pelo completo. Então quer dizer que é a mesma coisa. Às vezes a gente vê Bíblias com linguagens diferentes, mas é porque uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra. Aí eu falei, entendi. Então ódio completo. Então quer dizer que nós... E ele estava falando de pessoas mundanas. Davi ali estava falando de gente mundana, de gente que não pratica o que Deus ordena, de gente que não tem preocupação em pecar. E aí ele fala que ele odeia com ódio completo, ou seja, eu odeio tudo que eles fazem. Eu odeio tudo que eles fazem contra ti, Senhor. Comigo não tem meio termo. Ele quis dizer isso, comigo não tem meio termo, Senhor. Não. Então, a gente odeia, mas tem que entender. Sabe aquela história? Tipo assim, então, eu não gosto, mas a gente, como cristão, tem que entender. O mundo mudou, é moderno agora. Não, a gente não tem que se conformar
porque, né? Ah, porque não é bem por aí, a gente tá sendo radical demais. Não, ó, Davi ali, ele falou: eu os odeio com ódio completo. Eu odeio tudo que eles fazem contra ti. Eu odeio o comportamento deles, eu odeio o que eles são, eu odeio o que eles fazem, eu odeio o que eles olham, eu odeio tudo. Enfim. E aí eu me lembrei de Naamã. Por quê? Porque vamos colocar ali, vamos pegar essa mensagem e vamos colocar toda a tipologia ali. Vamos pegar a tipologia do negócio. Vamos pegar que Eliseu é Deus, Naamã somos nós, a lepra é o pecado, o Rio Jordão é o mundo, o lamaçal de pecado é o mundo, aquela água suja é o mundo. E vamos colocar que os 7 mergulhos que ele deu é a plenitude do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo. Porque toda vez que na Bíblia aparece o 7, o número 7, o que Deus está querendo dizer é a plenitude do Espírito Santo naquela história. Tinha parado, estacionado, então vamos continuar. E aí então o 7 é a plenitude do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo está pleno na vida da pessoa ou naquela situação. Então eu pensei, né? O que o Senhor está querendo me dizer nisso? Eu fiquei conversando com Deus, né? Quando foi 2 horas da manhã, Deus falou comigo. Eu fiquei até da uma da manhã até as 2 horas da tarde para ele falar comigo. E ele falou. E ele disse para mim que é assim, o pecado na vida do ser humano é uma coisa natural. Porque essa é a nossa natureza, nós somos pecadores. A nossa natureza é o pecado, não existe outra natureza em nós. Só aquela natureza quando a gente mata o pecado. E aí a gente deixa Jesus nascer em nós, deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E aí então entra a vida com Cristo. Então eu fiquei pensando, né? Por que a sujeira? Por que ele foi limpo na sujeira? Porque o que é do mundo tem que ficar no mundo. O que é no mundo tem que ficar lá no mundo. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida de uma maneira plena, a gente sempre vai ver um pouquinho da sujeira do mundo na nossa vida. A gente entende isso como? Pela ordem de Deus, através do profeta, né? O profeta é Deus. Deus ordena. Vai lá, dá os 7 mergulhos e você vai sair limpo, vai sair são. Então, ou seja, Deus fala, vai lá dentro de você, vai lá, aqui dentro de você. Olha, se não tem imundo lá dentro. Olha, se não tem alguma coisa do mundo lá dentro de você. Você tem que voltar para dentro de você, você tem que mergulhar dentro de você e ver o que tem de mundano dentro da sua vida, né? O que tem de mundano. Enquanto você sair de dentro de você e olhar para você assim, que nem Naamã olhava, ele deu o primeiro mergulho e ele olhou. E as chagas estavam lá, a lepra ainda estava lá. Ele deu o segundo, certamente ele olhou também e continuava lá. Então, às vezes, isso quer dizer que quando a gente entra dentro da gente, a gente olha, depois a gente se olha, se observa, a gente ainda tem resquício do mundo dentro da gente. A gente ainda tem algumas coisinhas que precisam ser arrancadas, então a gente mergulha de novo. Ah, mas eu ainda me vejo, eu ainda vejo que eu minto. Eu vou mergulhar de novo. Eu vou mergulhar no mundo? Não, eu vou mergulhar no mundo que existe dentro de mim. Nesse mundo que ainda não foi arrancado da minha vida. Essa sujeira que ainda mora dentro de mim. É de dentro para fora a mudança. E como que eu cheguei a essa conclusão? Que nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós não saímos do mundo. Como que eu cheguei a isso? Quando Jesus orou ao Pai sobre nós, quando ele subiu, quando ele ia subir de vez ao céu, ele falou, Pai, eu não vos peço que tire eles do mundo, mas guardai-os no mundo. Então nós estamos nesse largo de lama, no sentido de mundo. Nós estamos no mundo. Mas quando nós estamos plenos em Deus, ainda que nós estejamos no mundo, nós somos limpos, somos libertos, somos perfeitos em Deus.
Depois do 7º mergulho que Naamã deu, ou seja, quando ele ficou pleno, deixou o Espírito Santo agir plenamente na vida dele, ele continuou dentro do rio. Ele estava dentro do rio, mas ele estava limpo. A lepra dele tinha saído. Mas enquanto ele estava lá dentro, que ele deu o 1º mergulho, ele não foi limpo. Ele deu o 2º, ele não foi limpo. E eu aposto uma coisa, que enquanto ele estava dentro da água com aquelas chagas, com aquelas lepras, aquela água refrescava ele. Porque é que nem criança com catapora. Criança com catapora, quando ela tá com aquela catapora, ela começa a fazer aquela coceira toda porque tá indo embora. O que acontece? O que o médico passa pra gente? Ó, enche uma bacia de água, coloca esse comprimidinho aqui, azulzinho, dentro da água e dá banho nele. Mãos, eu tive 3 com catapora. Quando você coloca aquela criança dentro da bacia, ela não coça mais, porque a água alivia. A água alivia ela. Então eu tenho certeza que enquanto Naamã estava dentro da água, a coceira dele não estava forte. Por quê? Porque aliviava. Aquela água, mesmo enlameada, mesmo suja, nojenta, fedida, aliviava a coceira dele. O que causava coceira era o sol, era a sequidão, que esticava a pele e aí coçava. Então muitas vezes, irmão, você fala assim: ah, mas eu não estou me sentindo mal, Sandra. Eu não tem nada em mim que me incomoda. Claro, você está no mundo. Mas você tem que se ver, você tem que se enxergar, você tem que olhar para você. Então, olha para você. Vê se você está vendo alguma lepra. Você não vai sentir. Porque a lepra dentro da água, dentro do mundo, ela não coça. Muito pelo contrário, acontece um refrigério. Porque quando você está no mundo, quando você está misturada com as pessoas, nada daquilo dali é diferente, porque tá todo mundo fazendo igual, então não te incomoda. Agora, entra numa festa totalmente a rigor, entra de chinelo lá para você ver. Você vai se sentir muito mal, você vai se sentir muito fora d'água. Por quê? Porque o local exige uma roupa diferente, exige um sapato de salto alto. E você tá deslocado, porque você não tá igual. Então a gente se sente diferente. Agora, se você entrar numa festa onde tá todo mundo de chinelo, você só é mais um. Muitas vezes, em situações da vida, você só é mais um. Você não tá conseguindo notar os pecados dentro de você. Então foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eliseu é Deus, Naamã sou eu. As lepras são os meus pecados. O mundo é onde eu tô. E Jesus não pediu para Deus me tirar do mundo. Eu tenho que estar no mundo. Porque é aqui que eu tenho que brilhar. É aqui que eu tenho que estar limpo. Naamã saiu de lá limpo. Por quê? O Espírito Santo, no número 7 vezes mergulhar no Jordão, é sinal de que o Espírito Santo agiu plenamente na vida dele. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Olhe para você. E não pense que por você não estar sentindo, não quer dizer que você não tem nada de lepra no seu corpo. É porque você está dentro da água. É porque a sujeira com a sujeira não muda em nada. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, que fique registrada essa palavra.